A gente teve, vamos dizer assim, para se diferenciar, se manter no mercado, a gente contratou uma equipe de design para poder remodelar essa linha de ultrapurificadores. E aí começou um trabalho aí que já vai para 5 anos, né? E cada vez crescendo mais e tendo mais necessidades, mais demandas, né? Então, quando começou com a área de laboratório, hoje já está na outra área, que é a área de hemodiálise, que são acessórios, né? Sim. Que são utilizados no dia a dia das clínicas, né? Que a princípio, né, as pessoas, vamos dizer, cada um tem seu capilar individual e aquilo tem que ser tratado com muita higiene, muita responsabilidade, não pode ser misturado. Então a gente fornece equipamentos para essa linha de higienização, né, para as salas de reuso, além do parte de tratamento de água. Só que o tratamento de água é uma coisa que fica trancada numa sala e não tem a importância do design, né? Então a gente trabalha mais na área da sala de reuso. E lá a gente começou com um equipamento que a gente chama de colmeia, né? Não parece uma colmeia de abelha. Assim, o conceito, que são vários casulos, um no lado do outro. Uhum. E a gente fazia antigamente um bloco, né? O cliente queria 20 lugares, a gente fazia um bloco com 20 nichos. E hoje a gente, com o auxílio do design, a gente desenvolveu blocos de 4 nichos, que são encaixados e você consegue aplicar em qualquer espaço disponível nessas salas, né? Sim. E esse elemento ele foi premiado na Alemanha, né? Ele concorreu com o prêmio de design lá na Alemanha, além de ganhar o prêmio IF Brasil. Então, na verdade, houve uma junção, né, em conjunto, dos componentes da modernidade visualmente e também da funcionalidade. Exatamente. Ambos conseguiram entrar num produto. Agregar e trazer o prêmio tão bem-vindo à empresa. Exatamente. Então, os outros produtos que foram desenhados, né, com o auxílio do design, né, como a gente, vamos dizer, já desde 1968 trabalha com isso, ele tem uma carga técnica muito grande, né, mas como uma empresa técnica, o próprio professor falou, né, eles são feitos assim, sem um apelo de design, né, e efetivamente quando a gente contratou a equipe de design, isso deu uma revolução, né, e hoje os produtos que são redesenhados, eles têm uma ótima aceitação, tem um volume de vendas muito grande, e dessa linha de ultrapurificadores, hoje, ela ocupa o topo das minhas vendas, né, são os produtos mais vendidos, né. Muito bem. Eu preciso deixar, então, a nossa primeira questão norteadora, que vocês vão dialogar sobre a mesma ao longo do segundo bloco. O designer, que é o profissional, ou a área de design, que agrega os profissionais, de uma organização pode ser considerado um elemento estratégico? Bem utilizada, também é um propulsor de negócios? Embora os nossos convidados já tenham começado a responder essa questão, nós vamos dialogar sobre a mesma mais profundamente ao longo do segundo bloco. Acompanhe conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A Inside, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. Inside, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje, que está falando sobre a área de designer. O que vem a ser, ou melhor, a área de design e o profissional dessa área, que é o designer. Então, ao longo do primeiro bloco, os nossos convidados colocaram para nós o que vem a ser esse profissional, em que momento atuam e de que forma trazem as organizações desenvolvimento. A pergunta que nós deixamos: o designer ou a área de design de uma organização pode ser considerado um elemento estratégico? E, se bem utilizada, também é um propulsor de negócios? Marco, diga para nós então, a partir do exemplo que o Ângelo colocava no finalzinho do primeiro bloco, como que você analisa? Eles receberam um prêmio,
né, após terem mudado o conceito, visualmente também, tanto a parte visual quanto a parte de conceito do produto, que era um purificador de água, certo? Então, a partir daí, o profissional de design está trabalhando dentro de um conceito, é isso? E precisa ficar bastante antenado com o que está acontecendo na sociedade, com as novas tendências, com tanto de utilização, quanto também com as tendências de moda, visuais. Como é isso? Nós temos que deixar claro um detalhe, né? O público em geral, ele acredita que o design ele só faz a casca. Tá? A questão do tipo, eu tenho um produto, então agora eu vou fazer a casca, eu vou fazer a roupagem, ou eu vou fantasiar uma imagem, algo parecido. A nossa preocupação como designer é não somente na parte formal, mas se envolver em todos os processos que fazem parte dentro de uma organização, em qualquer área que seja. Tá? Então, não adianta somente o design saber desenhar, como você falou, como nós comentamos no primeiro bloco, tá? Se ele não conhece os processos de uma organização, né? Se ele não sabe quais são as limitações, até os materiais que a empresa trabalha, isso seja na parte gráfica dentro de uma indústria gráfica, seja em uma indústria de eletrodoméstico, automobilístico, até mesmo produtos mais específicos, como citou o Ângelo. Tá? Então, há necessidade dele ter esse conhecimento também, ou seja, o discurso do design, tá? E também a parte técnica, processos gráficos, processos industriais, processos produtivos, tá? Materiais, tecnologia de materiais, essas coisas. E além do que, com esse conhecimento, daí sim ele vai poder agregar valor não somente ao produto, mas também à organização. Daí sendo como foco estratégico. Eu acredito no exemplo que o Ângelo deu, que as colmeias, né, que eram feitas em blocos, né, pelo que ele comentou, 20 peças. Então, eu acredito que isso era até crítico para a logística. Você transportar esses produtos, né, despachar esses produtos da fábrica. Considerando... Muito problema de quebra, né? Isso. Então, considerando esse fator de que reduziu o tamanho, então, a questões logística de transporte foi muito mais fácil administrar esse fator também, né, Ângelo? E agilidade na entrega, né? Porque a gente pode manter estoque, né? Como antigamente era sob encomenda, a gente não tinha como manter estoque de uma coisa que não sabia a necessidade do cliente. Hoje a gente já consegue manter um estoque e atender mais rápido a necessidade do cliente, que muitas vezes os clientes são atuados pela vigilância sanitária e tem um prazo muito curto para atender essa solicitação. Então, essa é a contribuição do designer como um fator estratégico dentro da organização. Não somente pensar na forma ou na cor, né? Mas também de como aquilo vai colaborar dentro do processo da organização, da indústria. E para isso ele precisa ter uma formação que sustente esse desenvolvimento e essa sua atuação profissional. Exatamente, esse fator estratégico está ligado à questão também da gestão. Por exemplo, no curso da FAI, nós temos, além daquelas áreas que são voltadas ao conhecimento, projeto de produto, produção e análise gráfica, tipografia, materiais e processos, oficina de modelos, são várias, semiótica, várias áreas do conhecimento que contribuem com a formação do discurso da habilidade do design. Tá? Tem uma área que é a parte da gestão. Essa parte da gestão ele vai ver não somente a gestão de pessoas, mas também a gestão da própria atuação do design, para poder ter essa visão holística da organização. E que isso é fundamental nos tempos atuais. Exatamente. Né? Que já o conhecimento não é mais considerado como fragmentado, cada um dentro da sua gavetinha. Então, a própria atuação profissional também requer do profissional que ele também conheça da organização e das outras áreas. É isso, Mário? Eu acredito que a Dani, ela pode até dar um exemplo. Ela trabalha com comunicação na GRPcom. Se ela tiver somente o conhecimento da sua atividade ou da sua habilidade com relação à representação gráfica e não conhecer
o todo da organização, ela não vai conseguir vencer o seu trabalho. Eu acho que até justamente pelo fato de estar numa comunicação interna, onde eu preciso levar o que está acontecendo no grupo para os colaboradores, eu preciso conhecer todo o negócio, todas as áreas e diversas áreas, isso é bem importante mesmo. E de que forma a sua formação, então, contribuiu para que você conseguisse fazer essa visão do todo, ter essa visão sistêmica, na verdade, visão né? sistêmica. A visão do todo. Eu sempre falo, né, o curso de design ele é muito amplo, ele acaba levando a gente a conhecer todas essas áreas e a buscar mais sobre essas áreas e como é que eu posso dizer, ele estimula a curiosidade, então isso facilita mesmo. E como ele é um curso que desenvolve a criatividade, e você precisa ser criativo para comunicar, não só na parte visual como na textual, então acredito que isso levou... Até eu acho que isso que me levou a trabalhar não só com a parte visual e também a textual. Então você também considera que o design é um elemento estratégico numa organização? Com toda certeza. Pode ser considerado um propulsor de negócios? Sim, sem dúvida. Em que medida você vê essa questão, Ângelo, que o design pode ser considerado como um propulsor de negócios na organização? Realmente ele é um propulsor de negócios, visto os fatos, né, dos últimos anos para cá, né? Se pegar o ranking, né, dos ABC de produtos, né, a gente vê que ele teve os produtos para cá, além do geral, né, você tem o de design mais arrojado no topo, e por segmento da mesma forma, né? Na área da saúde também os produtos top de venda são os que sofreram interferência do design. A gente tem um equipamento que eu estava me esquecendo, que é um equipamento de ultrapurificação de água para UTI, né? Fazer hemodiálise em UTI. Ele também sofreu uma interferência profunda do design, né? A gente tinha um anteriormente que foi desenhado na fábrica, né? E passou por um estilo. E a gente teve assim, um sucesso tão grande que uma multinacional japonesa ela tem, vamos dizer assim, um contrato de exclusividade em cima dessa máquina, né? Por conta de uma autorização, de uma licença legal que eles têm para poder explorar esse mercado. A máquina de hemodiálise, é isso? Isso. O ultrapurificador de água, ela tem. Então, de tão arrojado que foi... Mas arrojado em que sentido? No sentido de tornar isso mais atraente visualmente para quem está fazendo o procedimento? Não, porque como o próprio professor comentou, as pessoas acordam vendo design. E mesmo que seja um médico, um enfermeiro, ele vai querer mexer numa coisa bonita. Sim, nesse sentido. Por mais que seja uma situação difícil. Mas isso também torna mais agradável para quem está passando pelo procedimento. Não, porque ela não sofrendo. vê, ela está dormindo, ela está numa UTI. Ela não vê, mas as pessoas que manuseiam tudo, você entra numa UTI... tem contato com o equipamento. Tudo é mais, tende a ser, por o próprio ambiente ser um ambiente mais pesado, tudo tem que ter um apelo de ser bonito, né? Então a máquina ela tem, e ela combina com o design dessas máquinas japonesas, né? Sim. Então esse que foi a paixão do pessoal à primeira vista, né? Eles estavam contactando várias empresas no Brasil, né, para fazer essa parceria, e a gente foi escolhido justamente com o produto na hora certa, né? Então hoje ela também é um equipamento que a gente comercializa muito bem, né? E foi o gancho do negócio foi o visual, além da parte técnica que a gente desenvolveu, né? Muito forte, né? A gente tem a parte, vamos dizer assim, ela é muito robusta, tem um sistema de segurança microbiológico avançado, né? Tem tudo microprocessado, com relatórios. Então tem essa combinação da tecnologia com o design nesse produto, além da confiabilidade do processo que a gente emprega, né? Sim. Bem, o Ângelo já traz um exemplo para nós bastante pontual, né, Marco? Que ele coloca dos equipamentos médicos que são colocados nos hospitais, em UTIs, e a funcionalidade, também o desenvolvimento da funcionalidade, mas também com esse visual. A Daniela já coloca sobre a comunicação interna de uma empresa de comunicação
tanto verbal, pelo texto, e também coloca sobre o visual dessa comunicação interna. Então, vejam que são atuações do profissional, mas em situações, em segmentos completamente diferentes. Então, é bastante abrangente também a atuação desse profissional. O interessante é que, no caso dos produtos que a Permution produz, tá? São produtos técnicos utilizados não por o consumidor em geral, mas sim, tecnicamente falando, são em hospitais, laboratórios, né? Indústrias. Então não somos nós consumidores que utilizamos esses produtos. E ele aplica design na empresa, né? A Dani, no caso da Dani, ela coloca toda essa parte de design gráfico para colaborar também no entendimento da comunicação, o que é forte. Então, isso aqui são 2 exemplos que, de repente, é para uma massa pequena, que é dentro de uma empresa, comunicação interna, tá? Um produto técnico que não são nós os usuários, né? Agora, se você olhar para o mundo externo, né? As outras áreas de negócio que existem por aí, que produzem produtos e imagens gráficas, comunicação em grande massa, grande escala, tá? A contribuição do design como estratégia e impulsionador de negócio dentro de uma organização, ela é muito evidente, ela é super importante você aplicar o design dentro da organização, tá? O fato é o seguinte, se a gente pegar na história antes da Revolução Industrial, né? A era do artesanato, a época do artesanato, se eu precisasse um fogão, eu ia pedir para um pedreiro ir lá na minha casa, construir uma estrutura de tijolo, colocar uma chapa em cima e ali estava meu fogão. Era para mim. Tá? Então vamos ver hoje como é que está. Eu chamo alguém para construir um fogão para mim de metal? Não. Eu vou na loja e compro. E nessa loja eu tenho quantas ofertas de produto? São várias. Tá? Estou dando exemplo de fogão. Eu poderia dar exemplo de revista. Tá? Aquela capa que me chamar mais, que me despertar o interesse de compra, né? Eu vou escolher essa revista e vou levar para casa.